Essa bike pesa 12,3 kg. Eu vou colocar ela aqui no rack de teto como se ela pesasse apenas 2 kg. Fácil, né? Toda vez que eu vou treinar, na hora de colocar a bike no carro ou até tirar, eu tô com uma dorzinha aqui no ombro, eu sempre fiquei pensando, né? Poxa, se eu criasse alguma coisa que me ajudasse a colocar a bike em cima do carro e fosse portátil, removível, né? Então, acabei fazendo isso. Mas olha, ajuda muito para quem tem, por exemplo, uma bike pesada, o carro é muito alto, a pessoa, né, o ciclista, ele é baixo, não vai ter a amplitude necessária para colocar, ou quem tem algum problema, né, articular. De repente você consegue usar apenas um braço, né, é só prender a roda aqui nesse tubo com uma correia, você consegue fazer isso com apenas um braço. Deixa eu explicar para vocês como foi que eu construí essa peça. Eu fiz o desenho e a Beta Metal cortou todas essas peças, inclusive essa aqui, que tem uma articulação limitada, né? Ele para, tem só um movimento, tem essas duas molas também, essas outras peças, e eu usei um tubo da medida da espiga, né? 28,6. Eu estou usando 3 amortecedores porque eu fui adicionando de acordo com as experiências, né? Com as tentativas. Esse aqui ainda é um protótipo. Então, agora que eu já cheguei no peso que consegue manter a bike elevada, sem que a gravidade faça ela voltar, eu até poderia substituir por 1 ou 2 mais fortes para ficar com o peso certo. E aqui eu tinha testado uma garra que a gente fez na nossa Bambu Lab, que era essa peça aqui, que ia ficar mais ou menos nessa posição, e quando levantasse, ela ia ficar com essa boca virada para cima. Mas eu não achei muito seguro, eu acabei pedindo para a Absolute um cavalete de manutenção dobrável só para usar essa ponta. Aí eu tive que conificar, né, porque o encaixe aqui é bem maior, então eu tive que fazer uma espécie de conificação para prender um no outro. E isso aqui é ajustável, eu consigo soltar essa braçadeira e andar com ela um pouco para frente, um pouco para trás. Tudo para ajustar para todo o tamanho de quadro. É claro que andar por aí com esse negócio pendurado em cima do carro, mesmo que fosse dobrado, ia ser estranho, né? Acabar ficando meio para cá ou totalmente para cima. Então eu fiz ele removível, dá para tirar uma coisa da outra. Eu fiz até uma articulação aqui na porca, né, que deixa ela fechada bem escondidinha. Então eu vou desconectar aqui, soltar um do outro, e assim eu posso trabalhar só com a sapata, que é essa parte aqui, ó. Isso fica no rack. Futuramente eu vou fazer um outro desenho para que essa estrutura fique presa aqui na travessa e não no rack, porque eu percebi que ela gera alavanca, né, numa peça que não foi feita para receber nada instalado nela. Como é alumínio, tem uma flexibilidade e uma certa forma de prender, né, uma coisa na outra aqui. Então, ó, existe uma movimentação, nada que atrapalhe. Vocês podem estar estranhando, né, esse ângulo inclinado, que eu estou compensando a inclinação desse tubo, né? Num quadro de tubo superior reto, eu poderia colocar um pouco mais para trás. Ele tem a parte que a força do amortecedor é neutralizada, né? Como acontece no porta-malas do carro, né? Então ele fica quieto aqui. Agora o que eu tenho que fazer é prender o quadro e ele está bem próximo, né? Aqui, ó, eu tenho uma chance de acertar o guidão ou até o pedal no carro. Eu coloquei uma meia aqui vestindo o pedal, mas eu não posso alongar muito isso daqui, porque senão, quando eu estivesse lá em cima, a bike ia ficar lá em cima e as rodas desencostadas daqui. Então, eu tive que trabalhar com limites muito justos. É um projeto bem complexo. Olha só, tá indo sozinho.
que conta é isso, né? Fazer pouca força, né? Você consegue segurar com um braço só, que os amortecedores levam para cima. Eu estou usando aqui uma força de 132 quilos para puxar o quadro para cima, para que eu faça mais ou menos 3 quilos de força no máximo. Essas duas molas aqui, que aliás estão acionadas, né? Dá para ver que estão dobradas, elas têm uma função muito interessante. Para poder distanciar a bicicleta do carro no processo de colocação da bike nesse dispositivo, eu tenho que deixar ele mais para lá possível, mas acaba sendo muito e a bike acabaria ficando no ar. Então eu compenso aqui, mesmo com a peça toda esticada, eu consigo abaixar, né, sem muito esforço, para trazer as rodas para encaixar no rack. É um tipo de ajuste que me permite inclusive colocar bikes com quadros de formatos diferentes. Colocar a bike aqui em cima foi bem fácil, né? Deu para ver que o dispositivo puxa ela para cima com uma boa força. Agora vamos ver ao contrário, baixar ela aqui para o chão e tirar como se eu estivesse chegando para pedalar em algum lugar. Eu mesmo não tentei uma coisa que eu vou tentar agora, que é puxar a bike para ela inclinar, para tirar isso daqui. Olha só a força de puxada que ele tem agora sem a bike, fica muito mais evidente, muito mais forte. Tem até que segurar para não dar um tranco lá atrás. Essa bike pesa 12,2 kg e eu projetei meio que para ela. Agora vamos colocar essa aqui, que é 1 kg mais pesada, para ver se vai dar alguma diferença, já que o peso dos amortecedores foi ajustado para aquela ali. Na mão assim eu não consigo sentir muita diferença. Então acho que acaba sendo um limite não tão próximo, né? Bicicletas com diferença de até 2 kg deve ser o mesmo esforço para colocar e para tirar. Bem legal, né? Poder soltar isso daqui e a bike não cair. Isso ajuda demais e só tenho que me preocupar em inclinar ela um pouquinho para desviar isso aqui, ó, e eu já posso tirar. Aqui a gente precisa lembrar de uma coisa, né? O funcionamento desses amortecedores é encolhido, ele está neutro e depois quando ele está quase chegando no meio é que ele tem a força para levantar. Então tem um momento aqui que eu acabo fazendo um pouco mais de força, mas é justamente onde a gente tem mais força, né? Porque esse movimento aqui você vai bem. Agora, lá em cima é que pesa, né? Principalmente se você tem algum problema. Eu estou com um problema atualmente no ombro aqui, fica bem difícil. Quando eu estou lá em cima é que dá a dor aqui na articulação. O protótipo ainda não está pronto, eu já vi que tem melhorias para fazer, dá para melhorar, mas ele funciona, né? Já deu para ver que tem potencial. Mas já vale a curtida de vocês, não vale? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!